Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta. Estamos aqui mais uma vez para continuar falando de português, para dar sequência às nossas aulas. Se você não me conhece, eu sou o professor João, professor de português. Nas últimas aulas, nós começamos a estudar a morfologia. Nós entendemos o que é morfologia, o que ela estuda. Então, se você não viu, é muito importante que você veja essa aula. Nós também estudamos os substantivos. O que é um substantivo, como é que eles se classificam, como é que eles se flexionam. Então, se você também não viu, é muito importante que você veja essa aula para que nós podemos dar sequência, certo? E o que veremos agora? Nós continuaremos o estudo das classes de gramática, das classes gramaticais. Falamos dos substantivos, vamos falar agora dos adjetivos. E aí, nas outras aulas, falaremos das outras, como os artigos, os pronomes, os numerais, os verbos, certo? Então, falaremos o que é um adjetivo, o que é uma locução adjetiva, como é que eles são utilizados, como é que se dá o uso dessas questões, como é que eles se classificam, como é que eles se flexionam, certo? Neste primeiro momento, falaremos desses primeiros três tópicos, o conceito, as locuções e o uso, e na próxima aula falaremos sobre as classificações e sobre as flexões, certo? Vamos lá. O que é um adjetivo? Vejamos. Vamos olhar esse poema aqui, esse poema de Mário Quintana. O que me interessa aqui são essas palavras que estão destacadas. As palavras que estão em verde, homem, vício, boca, passo, homem novamente, alegria, alegria novamente, espantalho, são palavras que estão nomeando. Ora uma pessoa, ora um sentimento, ora uma parte do corpo. São palavras que dão nome a coisas. Elas são, portanto, substantivos, como nós vimos. Agora vejamos essas palavras que estão em vermelho. Fechado, egoísta, mal, triste, desesperado, solitário, fresca, leve, taciturno, imóvel, atônita, súbita, dolorosa, inútil. Essas palavras, elas estão caracterizando as palavras que estão em verde. Veja, fechado, egoísta, mal, taciturno, imóvel, caracterizam o homem. Triste, desesperado, solitário, caracterizam vício. Fresca caracteriza boca. Leve caracteriza passo. Atônita, súbita, dolorosa, caracterizam alegria. Inútil caracteriza espantalho. Então, as palavras em vermelho, elas estão caracterizando os substantivos. A essas palavras que caracterizam os substantivos, nós damos o nome de adjetivos. Então, adjetivo é a classe de palavra, é a classe gramatical que caracteriza um substantivo, que acompanha, que caracteriza, que qualifica o substantivo. Seja em relação à sua aparência, ao seu estado, aos seus defeitos, ao seu modo de ser, às suas qualidades. Mas caracteriza, mas atribui uma característica, atribui uma qualidade ou um defeito, enfim, a um substantivo. Certo? E as locuções adjetivas? Vejamos esse outro texto aqui, esse outro poema, dessa vez agora de Fernando Pessoa. Vejamos. Olha as palavras em verde. Ideia, ideia novamente e fulgor. São mais uma vez subjetivos. Estão nomeando coisas. Agora, observe as palavras em vermelho também. Do universo, da noite, das estrelas. Você percebe que essas palavras elas também estão caracterizando as palavras em verde? Veja, não é qualquer ideia, é a ideia do universo. Mais uma vez, não é qualquer ideia, é a ideia da noite. Não é qualquer fulgor, é o fulgor das estrelas. Então, essas palavras em vermelho, elas continuam caracterizando as expressões em verde. A essas palavras, nós damos o nome de locuções adjetivas. Veja, a ideia de locução dá a ideia de expressão. Então, locuções adjetivas são expressões adjetivas. São expressões que possuem um valor de adjetivo. São expressões que caracterizam um substantivo, certo? Que possuem um valor de adjetivo. E como que elas são formadas? Geralmente, por uma preposição mais um substantivo. Vejamos. Olha para cá de novo. Do universo. Do universo tem ali uma preposição que é o do, que na verdade é uma contração, é o de mais o o, que dá o dó. E o universo, que é um substantivo. Da noite é a mesma coisa. Da é uma preposição, na verdade, é uma contração. De mais a, da e noite, que é um substantivo. E temos das estrelas. Das, de mais as, das e estrelas, substantivo. Então, veja, temos sempre uma contração, que é uma preposição, mais um substantivo, que forma essa expressão que tem o valor de adjetivo. Então, a essa expressão, que é formada por uma preposição mais um substantivo, e que tem valor de adjetivo, nós damos o nome de locução adjetiva. Há alguns casos, por exemplo, que essas expressões elas são formadas por uma preposição mais um advérbio. Por exemplo, é o caso de detrás.
né? De ali é a preposição pura, né? De. E o traz, que é um advérbio, né? Que é um advérbio de lugar, traz, né? Então, de traz também é uma locução adjetiva, mas formada por uma preposição mais um advérbio. Mas o que é que você precisa guardar por hora? Que uma locução adjetiva é uma expressão que tem um valor de adjetivo, certo? Vejamos. Por terem este valor de adjetivo, por funcionarem como um adjetivo, geralmente, né, por vezes, as locuções adjetivas elas possuem um adjetivo equivalente. Por exemplo, quando eu falo em uma dor de abdômen, eu estou falando de uma dor abdominal, certo? De abdômen é uma locução adjetiva, abdominal é um adjetivo. Vejamos esse mesmo raciocínio sendo utilizado nos outros casos. Ó. Eu estou falando de um problema de cabelo, estou falando de um problema capilar. Né? Se eu estou falando de uma coordenação de aluno, eu posso falar em uma coordenação discente. Se eu estou falando de um terreno de cabras, eu posso falar de um terreno caprino. Né? Se eu estou falando de uma igreja de bispos, eu posso falar de uma igreja episcopal. Se eu estou falando de um artigo de decoração, eu estou falando de um artigo decorativo. Né? Se eu posso falar de um problema de boca, eu posso falar de um problema bucal, de um problema oral. Né? Se eu estou falando de uma marca de dedo, eu posso falar de uma marca digital. Né? Então, as locuções adjetivas, ao servirem, ao funcionarem como adjetivo, por vezes, elas podem ter ali um adjetivo equivalente, certo? E aí, então, entendendo isso, o que é um adjetivo, o que é uma locução adjetiva, vamos entender como é que eles são utilizados. E aí, eu trouxe 3 casos para que a gente veja isso, certo? Vamos lá. O primeiro caso. Olha para cá. Vejamos aqui o primeiro caso. Vê só, olha para cá. Jogador brasileiro. Veja, jogador brasileiro. Perceba que aqui em verde, jogador é um substantivo e brasileiro é um adjetivo. Porque, veja, não é qualquer jogador, é um jogador brasileiro. Então, brasileiro está particularizando o jogador, está especificando, é um jogador brasileiro, né? A naturalidade desse jogador. Agora, aqui embaixo, quando a gente tem aqui brasileiro jogador, as coisas se invertem. Veja, brasileiro é um substantivo, jogador é um adjetivo. Veja, não é qualquer brasileiro, é um brasileiro que é jogador. Então perceba essa alternância. No primeiro caso, jogador é um substantivo. No segundo caso, ele é um adjetivo. Né? Aqui, ó, brasileiro aqui é um adjetivo. Mas aqui, brasileiro é um substantivo. Então, tenham sempre em mente isso. Uma palavra ela nunca vai ter uma classe gramatical fixa. Tudo depende do contexto. Certo? Vejamos este segundo caso aqui. O segundo caso. Ó, reagia como um bobo. Veja, bobo, geralmente, ele é um adjetivo. Né? Ele é uma palavra que é empregada, por vezes, para se referir, mesmo que pejorativamente, a uma pessoa. Mas, nesse caso aqui, bobo é um substantivo. Veja, na última aula que nós falamos aqui sobre substantivos, nós falamos que, geralmente não, quando a gente coloca um artigo, né, na frente de uma palavra, esta palavra ela se torna automaticamente um substantivo. Nós falamos sobre isso na aula de substantivos e falaremos disso novamente na aula de artigo. Então, veja, quando a gente coloca esse artigo 1 na frente, bobo passa a ser um substantivo, por exemplo. Né? Há um caso semelhante também aqui na letra B. Vejamos, ó. Ágil geralmente é utilizado como um adjetivo. Né? Ágil se refere a uma agilidade, né? Você realizar uma coisa ágil, né? Você está qualificando aquela questão. Né? Então, ágil ele pode ser utilizado como um adjetivo. Mas nesse caso aqui, ágil é um advérbio. Aqui nós temos o verbo foi, né? O verbo ir no passado, foi. Então, perto de um verbo, a palavra é um advérbio. Temos aqui um advérbio, que também vamos estudar mais para frente, né? Então, mais uma vez eu reforço, o contexto de uso que determina a que classe aquela palavra pertence. Perceba, bobo e ágil, que podiam ser adjetivos, nesse caso aqui foram utilizados um como substantivo e outro como um advérbio. Tudo bem? Vejamos agora o terceiro caso. Casos que a gente tem substantivos compostos, né? Que também vimos na última aula. Substantivos que tem mais de um radical. Perceba. Bolsa Família. Veja, não é qualquer bolsa, é o Bolsa Família. Então, de certa forma, esse família aqui está funcionando como um adjetivo.
né? Como um particularizador de bolsa. Ó, peixes boi. Não é qualquer peixe, é um peixe que boi. Então, de certa forma, boi aqui está caracterizando peixes. Né? Então, em alguns casos de substantivos compostos, por exemplo, o segundo substantivo ele pode funcionar como um adjetivo em relação ao primeiro, que é o caso aqui. Tudo bem? Então, mais uma vez eu reforço. Tudo depende do contexto de uso, de onde aquilo ali está sendo empregado. Certo? Vamos agora, então, ver uma tirinha e vamos ver o emprego dos adjetivos nessa tirinha. Tudo bem? Olha aqui, ó. Uma coisa antes de mais nada. Uma tirinha, geralmente, ele é um texto, né, que ele é formado por uma quebra de expectativa. O que é isso? É a quebra da lógica. Geralmente, a tirinha ela é cômica, né? Ela tem um humor. Eu não falo de humor no sentido de você dar gargalhadas, de você rir e chorar. Não. Eu falo de humor de fato de ter essa comicidade, de ter esse efeito cômico. E, geralmente, isso acontece por uma quebra de expectativa, né? Por uma quebra na lógica convencional que ele seria aplicada. Né? E a questão ela fala assim, ó, atente a esta tirinha. Aqui é a tirinha, ele tem a pergunta, o que a torna cômica? Né? O que faz a tirinha ser cômica? Então vamos ler. Veja. Dizem que atrás de todo grande homem há uma grande mulher. E é verdade. Veja, o humor aqui ele está relacionado ao uso dos substantivos e dos adjetivos. Veja, quando a gente fala em grande homem, em grande mulher, talvez a gente pense automaticamente em um homem que é grandioso, um homem que um homem que tem muitas atribuições, que é um homem importante. A mesma coisa quando a gente fala em grande mulher. Quando a gente fala em grande mulher, nós estamos falando de uma mulher que é grandiosa, de uma mulher que tem muitas atribuições, que é poderosa. Né? Só que neste caso aqui, foi entendido como se fosse ao contrário. Porque, veja, quando eu falo em grande homem, veja, grande é um adjetivo e homem é um substantivo. Quando eu falo em grande mulher, grande é um adjetivo e mulher é um substantivo. Da forma como foi entendido aqui na tirinha, parece que está ao contrário, que está homem grande e homem e mulher grande. Né? Nesse caso, homem é substantivo e o grande é o adjetivo. Né? Mulher é substantivo e o grande é adjetivo. Né? Porque quando eu falo em um homem grande, eu penso em um homem que é grande, um homem que é alto. Né? A mesma coisa quando eu falo de uma mulher grande. Eu penso numa mulher que é grande, uma mulher que é alta. Né? Então, a posição do adjetivo na frase também vai interferir. Né? Quando o adjetivo ele vem antes, nesse caso, eu tenho um sentido. Quando ele vem depois, eu tenho um outro sentido. Né? Quando eu falo em grande homem, eu estou falando de um homem que é importante, de um homem que é poderoso. Agora, quando eu falo de um homem grande, eu estou falando de um homem que... Eu falo de um homem que é alto. Certo? A mesma coisa quando eu falo em uma grande mulher, uma mulher que é poderosa, uma mulher que é grandiosa. Agora, quando eu falo em uma mulher grande, é uma mulher alta. Tudo bem? Então, a posição do adjetivo na frase, ela também interfere no sentido. Quer ver? A mesma lógica pode ser aplicada a amigo velho e velho amigo. Quando eu falo em amigo velho, eu penso em amigo que é velho, que é idoso, né? Que é um amigo que eu tenho aí, é um amigo que tem uma idade já um pouco mais avançada. Agora, quando eu falo em velho amigo, eu estou falando de um amigo de longa data, de um amigo que eu tenho há anos e anos. Tudo bem? Então, mais uma vez, deixa aqui claro. Gente, a posição do adjetivo na frase ou o contexto do seu uso diz muito sobre a sua classificação. Vamos sempre ficar atentos a isso. Certo? Então é isso. Nós ainda teremos uma outra aula de adjetivo em que falaremos sobre a sua flexão, né, sobre as suas variações. Né? Mas por hora é isso. Muito obrigado. Até a próxima.